Olá, bem-vindo a mais essa videoaula do Guia do Excel. Nessa videoaula nós vamos começar com tabelas dinâmicas. Tá? Tabela dinâmica é uma das funções que eu julgo mais especiais do Excel, as mais importantes. Tá? Vocês vão entender por quê. Eu tenho aqui uma base de dados, lembrando de novo que é aquela aula que eu falei sobre tabela de dados, que é muito importante mesmo, né? E agora a gente vai utilizá-la. Então nós temos aqui vendedor, uma coluna para vendedor, uma coluna para linha, né, linha de produtos, a venda do trimestre 1, trimestre 2, 3, 4, a soma desses trimestres, né, e a faixa de valor em que ele se enquadra. Né. Então ele se enquadra na faixa de valor de 500 a R$ 1.000. Tá. Então é isso. Agora nós vamos pegar essa informação e vamos traduzi-la em alguns números para que a gente possa mostrar para o nosso gerente, para que a gente possa fazer um resumo dessa informação. Por exemplo, quanto que a Alice vendeu de linha branca dentro do primeiro trimestre? Nota que se a gente for usar um soma C, isso vai ficar pesado. Né? Quando a gente começa a fazer muitas funções dentro do soma C, começa a ficar bastante pesado o soma C. Então a gente vai usar tabela dinâmica para fazer isso. Então na plan 1, clico aqui. Importante, o que eu preciso saber para fazer uma tabela dinâmica? A primeira linha, ela obrigatoriamente tem que estar preenchida, ela é o cabeçalho. Os dados que estão abaixo, eles têm que ser sempre do mesmo tipo, conforme a gente tinha falado de banco de dados, né? E é só isso. Tá? Então, cabeçalho, e cada coluna tem que respeitar a sua informação, não pode ter informação de outro ali, e também não pode ter dados mesclados. Clicamos aqui, inserir, e inserir, tabela dinâmica, selecionar uma tabela ou intervalo. Vem em dados de origem, seleciono a coluna A até a coluna H, porque a coluna e não as linhas. Porque se inserir mais informações lá embaixo, ele já vai estar tudo certinho. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Ele é necessário aqui, ó, selecionar uma tabela ou intervalo, e a gente clica na linguinha, vem aqui e seleciona os dados. Se você clicar em usar uma fonte de dados externa, ele vai pedir que você faça uma conexão com alguma base de dados, uma tabela ou externa, pode ser do Excel mesmo, ou normalmente um banco de dados. Tá? Se você tiver acesso ao teu banco de dados da tua empresa, você consegue fazer um pequeno BI dentro da tua informação. Mas normalmente a tabela dinâmica ela também é muito utilizada diretamente na própria planilha. Tá? E escolha onde você deseja que o relatório tabela dinâmica seja colocado. Como a gente já tinha aquela célula selecionada, ele colocou o local como plan 1 a 1. Mas poderia também colocar numa nova planilha. Ele iria criar uma nova planilha. Então, vamos dar um OK. E ele criou essa estrutura. Você tem esse quadrado aqui. E tem todos os campos que você tem no cabeçalho. Né? Vendedor até a faixa. Vendedor até a faixa. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o filtro do relatório, que nós já vamos entender esses campos todos aqui também. Vou arrastar um pouquinho para o lado para poder enxergar. Filtro do relatório, rótulo da coluna, rótulo da linha e os valores. Então vamos pegar primeiro o vendedor. Eu tenho o vendedor aqui, vou arrastar ele para rótulo de linha, e ele já botou o vendedor somente uma vez aqui. Alice Mouton ele já apareceu somente uma vez. Né? Agora eu vou pegar aqui a soma do valor e vou botar em valores. Coloquei aqui. A primeira coisa que ele apareceu foi contagem. Mas tem uma série de informações que você pode colocar. Ele botou uma contagem de valores, mas queremos, por exemplo, a soma. Dá um botão direito, configurações de campo de valor. Vamos mudar para soma. Poderia ser a média, poderia ser o máximo, poderia ser o mínimo, ou o produto, contar no valores, desvio padrão, outro tipo de desvio padrão, variância, VRP. Tá? Então esses dados que a gente pode resumir dessa forma. Vamos botar por soma, tá? E mostrar valores como. Não precisa fazer cálculo, total geral, total de colunas, isso a gente vai ver depois, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar assim mesmo como resumo de soma. Então, OK. E aqui ele já está aparecendo a soma, né, da Alice Mouton dentro do período. Tudo se você vir somar aqui só o que é da Alice Mouton, eu vou vir em dados, filtro, vou selecionar somente essa vendedora e vamos somar aqui a soma
Vamos somar essa informação, 17.604,60, 17.604,60. Você nota também que eu apliquei o filtro, mas ele não some a informação daqui, né? Se eu tivesse alguma alteração de valor lá, eu vim aqui, botão direito, atualizar dados, botão direito, atualizar, atualizar. Pronto, está formatado. Pode vir aqui de novo, formatar número, usar separador, dá um OK. Vamos clicar no botão direito, atualizar. Nota que agora não perdeu formatação. Quando você for formatar uma tabela dinâmica, você nunca vem por página inicial e clica aqui, tá? Porque ele vai perder a formatação, ó. Se eu fizer isso aqui, vim aqui de novo, ó, atualizar dados, né? Agora não, porque eu já formatei ele antes, mas vim aqui no botão direito, formato de número, né? Botei como número 2 e usar separador de milhares, né? Mas se eu fizesse aquilo ali, ia se perder. Então você sempre clica dentro do valor que você quer formatar, formatar de número, né? No meu caso decimais, separador, e dá um OK. Então tá. Nós temos a soma e agora vamos ver quanto que ele vendeu por faixa de valor. Clico aqui a faixa e você tem aqui. Alice Mouton vendeu na faixa de 0 a 500, R$655, de 1.000 a 1.500, 2.340, de 2.000 a 2.540, 2.496 e assim por diante, né? Você também pode ver essa informação de outra forma, ele ficou separadinho, mas não ficou talvez tão legal. Vamos dar um botão direito aqui, opções de tabela dinâmica, vem totais e filtros, aliás, exibição, layout clássico de tabela dinâmica, tá? Vamos marcar aqui, ou não OK. Ele vai aparecer dessa forma, que eu julgo mais interessante. Ele fica cada um em sua coluna. Fica aqui a coluna, né? Alice Mouton, a faixa de valor e os valores, tá?